Fala, tudo bom, Rafael? Eu sou o Alexandre aqui, eu vou mostrar para você mais ou menos aqui como que funciona, né? Eu vou por etapas, tá? Para você ver o que dá para fazer, tá? Se de repente tem alguma coisa que você vê que não dá, então eu vou por etapas. Primeiro, eu utilizo o indicador Stop ATR. Essa escadinha aqui que você está vendo aí em amarelo, tá? As linhas aqui que está no meu gráfico aqui pode ignorar por enquanto, mas essa escadinha aqui é a principal que eu uso para a estratégia. Então, como é que funciona eu, na minha estratégia, utilizando o Stop ATR? Eu espero, eu coloco uma ordem aqui na linha, tá? Do Stop ATR. Então, a minha linha está programada ali para venda. E quando ele der uma beliscada lá, aí vai executar a minha ordem. Qual é a pontuação que eu busco? É 50 pontos. Só que eu acho que a pontuação é de menos, né? Porque isso aí dá para alterar aí, caso no robô, né? Mas enfim, a estratégia é: foi lá, o Candy ele foi lá buscar, ele vai beliscar lá a linha de ATR e paga os 50. Então essa seria a primeira entrada. Quando ele romper essa ATR amarela, automaticamente vai começar a nascer uma ATR dessa aqui azul, ó, que está aqui. Então vai começar a nascer outra ATR azul, né? E conforme o gráfico for subindo, a ATR vai fazendo escadinha como essa. Ambos os lados, né? Tanto a amarela, tanto a azul. Então como é que funciona? Eu vou dar uma avançadinha aqui, para ele dar uma pegada lá no gráfico. Beliscar a ordem. Então, lá, beliscou a ordem, tal, executou. Então, com 50 pontos é a minha saída. Então, foi lá, saiu, maravilha. Meu primeiro gain. Aí, acredito eu, né, pela marcação que está aqui, ele vai romper e vai começar a nascer uma outra linha, ATRzinha azul, que aí eu encaro como suporte. Então, tudo que é ATR amarela aqui, a escadinha, ela é uma resistência. Então, sempre eu vou entrar com venda. A azul, que vai começar a aparecer, aqui ó, começou a aparecer azul aqui, então automaticamente já teria agora uma ordem aqui para entrar com compra, que ela é um suporte. Então tudo que é suporte eu compro, tudo que é resistência eu vendo. Então assim, essa é a parte, é a estrutura da estratégia. Escadinha amarela eu vendo, escadinha não, né? ATR aqui é amarela, que é a nossa resistência, o robô entraria vendendo aqui, e aqui entraria comprando. Porém, aí é onde começa um pouquinho mais as dificuldades, né, da automação. Sempre que atualiza o preço não, o volume, a pontuação aqui, né, você vê que ele faz um degrau. Então, ou seja, automaticamente a ordem teria que sair daqui e vir para cá, porque movimentou, né? Sempre que o candle deu uma esticada, ele vai fazer escadinha. Se esse candle aqui ele vir der outra esticada para cima, ele faz escadinha. Então a ordem tem que acompanhar. Como aqui, por exemplo, nessa TR aqui amarela, ela veio lá de cima fazendo escada porque não tocou, ó. Não tocou, veio fazendo escada, tá? Só aqui que conseguiu tocar. Então quer dizer que o robô ele estaria com a ordem desde onde ela nasceu e ia vir acompanhando. A ordem ia vir acompanhando conforme ela vai fazendo escadinha. Então o robô executaria a ordem aqui, porque beliscou aqui, puff, pagou, certo? Então essa foi a primeira entrada do robô. A segunda entrada, a mesma coisa, a ordem já nasceria aqui, fez degrau, já veio para cá. Se fizer outro degrau, a ordem já vai para lá. Então assim, essa seria o básico, tá? Da estratégia para automação, que eu sei que para automação nada é básico, né? Eu fiz um pouquinho lá dos códigos, tudo, mas eu sei que não é nada básico. Mas esse é o primeiro passo, vamos se dizer, da automação. Aí existem regras, né, na estratégia. E qual seria a regra? Uma regra, por exemplo, eu vou avançar rápido aqui o gráfico. Talvez vai acabar pulando a ordem ali, mas não tem problema. Mas qual é a regra? A primeira regra da minha estratégia é o quê?
ele não pode beliscar duas vezes. Como assim beliscar duas vezes? Então vamos supor aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui. Aqui na nossa TR aqui, essa primeira entrada que ele beliscou, pagou. E ele rompeu ela, né, depois, para poder nascer aqui a azul. Porque só quando rompe qualquer uma delas, se rompe para cima, começa a nascer suporte embaixo. Se rompe ela para baixo, começa a nascer aqui, ó, a outra amarelinha, certo? Só rompe, só nasce quando rompe. Porém, vamos supor que ele não tivesse rompido, tá? Então tem uma situação aqui que eu vou mostrar para você que ele não rompeu. Deixa eu aumentar aqui a... Então vamos supor, ó, aqui seria uma entrada, certo? Que ele foi lá, beliscou, ó. A gente entraria com compra, pagaria normalmente. Tá aqui, ó, o robô ia vir acompanhando a ordem, acompanhando, ia ficar aqui a ordem, ele veio, beliscou, aqui, ó, executou a ordem, pagou. Aí, como é a mesma ATR que ele não rompeu, o robô ele não entra mais, entendeu? Ele não entraria mais, ou seja, só pegaria um toque nessa ATR. Ele pegaria um toque nela, pegou um toque, pagou. Os próximos toques ele ignoraria. Todos esses toques aqui ele ignoraria. Por quê? Porque ele vai buscar uma vez, o percentual de acerto é 90, 95%, por aí. Porém, quando ele vai já na segunda, pode ser que ele vai romper, a terceira ele já rompa, entendeu? Então, o robô teria que ignorar esses outros toques. Não sei se dá para fazer isso. É a primeira regra que eu estou falando aí. Então, aqui seria a entrada. E caso ele viesse tocar de novo, não pega. Essa é uma das primeiras regras. Agora vamos lá. A segunda regra de oportunidade, que aí tem que ver, vai ter uma situação aqui desenhada. Vai ser mais fácil agora para mostrar. Deixa eu só diminuir aqui a velocidade agora, quando ele for perto de tocar. Não tem a situação ainda. Mas vamos supor aqui, ó, que o gráfico veio subindo aqui, ó, aqui nessa TR aqui, nesse degrau que ela tá, e beliscasse aqui, que seria uma entrada, certo? Pelo robô, ele viria acompanhando a ordem, fez escada, veio acompanhando a ordem, beliscaria, entraria, pagaria. Vamos supor que o gráfico veio até aqui em cima assim, né? Aqui, ó, nesse sentido, o gráfico veio até aqui, beliscou ali a ordem, veio para baixo aqui e pagou o gain, tá? Estou supondo aqui. Então aqui vamos supor que seria uma entrada. Aí ele pagou essa entrada. Aí você notou que ele não rompeu. Se ele não rompe a ATR, ele vai fazer outro degrauzinho, como ele fez aqui, tá? Ele só deixa de fazer degrau se ele romper. Aí começa a nascer azul, como aqui está acontecendo. Ó, ele rompeu, nasceu a TR azul. Mas aqui nesse caso, ele veio até aqui, beliscou, não rompeu, pagou a nossa ordem aqui de venda, aí fez escada, e ele veio aqui novamente, aí seria uma nova entrada, entendeu? Aí você vai falar, pô, mas não está na mesma ATR, como você falou? Mesma ATR assim, ó, sem fazer escada. Mesma ATR sem fazer escada. Aí vamos supor, o gráfico veio aqui, puf, beliscou, gain, aí ele deu uma respirada, aí veio de novo aqui, a gente não entraria, o robô ignoraria, porque não se movimentou aqui essa ATR, não fez escada, ela não saiu dessa pontuação aqui. Nesse caso aqui, como eu estou falando, o gráfico veio, beliscou ali a ordem, pagou aqui o gain, e aí ele fez degrau, porque não rompeu, então aqui o robô entenderia que é uma nova entrada. Então ele viria novamente, puff, beliscaria, pagasse. Como ele veio aqui, ó, de novo, tá vendo? Ele ignora. Porque ele tá vindo de novo na mesma TR, que não fez escadinha, tá? E não se movimentou
ali a pontuação. Então ele ignoraria, porque ó, pode acontecer isso, ele rompe, tá? Mas sempre quando ele vem a primeira vez, como eu falei, tem um percentual de acerto alto, porque a primeira vez que ele vai, ele dá uma respiradinha e depois ele pode romper, tá bom? Então essa seria a segunda regra. A primeira regra, como que eu tinha falado, né? Ele ignorar, se beliscou uma vez já era, ele já ignora, a não ser que haja um movimento de pontuação, que nem aqui. Ele vem na ordem, nessa TR amarela, ele vem, abaixa, vai acompanhando a ordem, aí veio aqui, beliscou, gain. Aí ele vai ignorar essa linha, mas a partir do momento que ele fez degrau, ele volta com a ordem aqui, o robô. Então ele veio, gain. Aí ele começa a ignorar de novo essa linha, porque já apagou aqui. Então ele ignora, quando ele vem de novo, ele ignora. Então aí passa direto o gráfico. Bom, essa é a segunda questão. A terceira questão é que aí começa a complicar um pouquinho mais, mas é aquilo, você vai me passar o que dá para fazer, tá? Para mim saber se vai valer a pena ou não. São as linhas. Você tá vendo essas minhas linhas aí? Essas linhas são entradas também pela estratégia. Então aqui o gráfico veio aqui, ó, beliscou, veio aqui nesse candle. Veio aqui, ó, aqui todo círculo que você está vendo aqui foi onde aconteceu o loss, vermelho, tá? Os círculos amarelos são tudo gain. Tudo gain, os círculos amarelos aí são tudo gain, tá? Para pegar 50 pontos com stop de 200. O único loss aqui apareceu aqui, pronto, stop. Então essas linhas eu também entro, tá? Aí não importa se a linha é grossa ou é fina, pode ser, só atenta às linhas. Cada vez que ele busca essa linha, eu entro com venda, porque o gráfico está subindo. O gráfico está subindo, eu venho vendo, 50 pontos. Foi na outra, vendo, 50 pontos. Foi na outra, vendo, 50 pontos. Foi na outra, vendo, 50 pontos. Aí vamos supor, o gráfico vai começar a descer agora. Aí, em vez de entrar com venda, o robô tem que entender o quê? Que agora essas linhas eu pego com compra. Então ele vem, eu compro. Ele vem na outra, eu compro. Ele vem na outra, eu compro. Ele vem na outra, eu compro. Vem na outra, eu compro. Aí, se ele voltar a subir, a mesma coisa. Aí eu vendo. Vendo, 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 vendo. Sempre indo contra. Entendeu? Então, essa seria a terceira etapa, né? Se der para utilizar as linhas. Aí você fala, mas Alexandre, da onde vocês tiram essas linhas? Onde que o robô vai pegar essas linhas? Aí eu queria saber, se vamos supor, eu atualizo essas linhas a cada 15 dias mais ou menos. Às vezes fico sem atualizar um mês. Se o mercado ficar muito tempo numa região só, eu não atualizo. Aí atualizo a cada 15 dias se ele sair daqui. Aí eu queria ver se tem a possibilidade, vamos supor, como eu só atualizo de 15, um mês, de lá no código de programação, ter como colocar a numeração da pontuação aqui. Por exemplo, essa linha que está aqui. Essa linha aqui está localizada, deixa eu ver aqui, vai abrir, no 94097. Aí vamos supor que o robô já sabe que no 94097 ele vai entrar ali comprado, né? Então vamos supor que lá no código de programação eu consiga lá, né, no código fonte lá, e acrescentar, em vez de estar 94097, eu vou pôr outro número, porque eu vou tirar aquela linha dali e vou colocar outra. Entendeu? Queria saber se é possível fazer isso. Agora, claro, eu acredito que o gráfico está subindo, certo? A gente está entrando com venda, com venda, com venda, com venda. Aí o gráfico começa a descer. A gente vai entrar com compra, com compra, com compra. O robô teria que entender, né, que na verdade, se o gráfico está descendo, eu entro com compra, né? Eu sei que aí é uma programação um pouquinho mais complicada, porque como que o robô vai entender, né, que o gráfico está descendo? Aí eu tenho uma dica, porque faz parte da regra da minha estratégia. É o que? Você está vendo que ele veio buscar aqui a linha? Só que a entrada primeiro foi na ATR azul. A ATR azul, né, que nem eu falei, consideramos um suporte. Então, ou seja, nós entraríamos com compra nela, como entramos aqui.
O que aconteceu aqui? O robô aqui deixaria uma ordem, né? Conforme nasceu aqui, de compra. Ele está com uma ordem de compra aqui e uma ordem de venda na linha. E foi acompanhando, acompanhando. Aqui deu gain, ele encerrou a ordem. Aqui foi acompanhando a de compra e a de venda na linha. Bateu, deu stop, beleza, ele ignoraria. Viria aqui, com compra aqui e com venda aqui. Com duas ordens abertas, subindo, subindo, subindo. Aqui com venda e ainda aqui com compra. Né? Beliscou, puff, pagou. Ótimo, maravilha. Aí foi subindo, subindo e aqui parou de subir. Então, o robô ainda está com a ordem aqui. Essa linha amarela, ele não vai tocar com compra, né? Pela regra da estratégia que eu criei, ele primeiro tem que vir buscar a linha azul, que é o nosso suporte. Então, ele ignoraria a linha amarela, veio, beliscou primeiro ela. Isso, o robô está entendendo o quê? Que se o mercado romper essa ATR azul, tudo que for linha para baixo, ele vai pegar com compra. Entendeu? Aí nesse sentido ficaria mais fácil no entendimento, né? No entendimento do quê? De que como que o robô aqui ele está tudo vendendo, 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 vendendo. Quando que ele vai começar a comprar nessas linhas? Quando ele romper a ATR, né? Quando ele corromper o nosso suporte azul. Então sempre que ele rompe o suporte azul, tudo que for linha para baixo do suporte azul, ele vai entrar comprado. Quando ele vai parar de entrar comprado nessas linhas? Ele vai parar de entrar comprado nessas linhas quando acontecer o inverso. Quando ele vir buscar a TR aqui amarela, que é a nossa resistência, romper ela. Rompeu, então já teria uma ordem até aqui mesmo, nessa linha fina aqui, ó, para ele vender. Ele venderia aqui, na linha amarela, da escadinha, e já venderia logo em seguida aqui, ó. Certo? Nessa linha aqui fininha, porque ele está entendendo que aqui o robô, tudo que passar para cima da escadinha amarela, da TR amarela, ele pode vender, né? Ele estava comprando, como comprou aqui, reinverteu, agora ele vende, que nem ali, ó, vendeu, foi lá, vendeu. Essa linha aqui, como está acima do suporte, ó, da nossa ATR aqui azul, ele ignora ela, porque ele tem que tocar primeiro no suporte azul. Então ele toca no suporte azul, tudo que for para baixo agora, ele compra. A mesma coisa aqui, ó. O robô veio, puf, pagou. Veio um pouquinho para baixo aqui, ele não ia entrar aqui vendido, né? Ele tem que esperar para vender primeiro na resistência amarela. Vendeu, puf, veio na outra aqui, vendeu. E aí ele vai entender que eu posso pegar essas linhas de novo quando ele tocar o suporte azul e romper. Romper o suporte azul, tudo que for para baixo do suporte azul ele pode entrar comprado. E a regra é ignorando sempre que nem aqui tem uma linha. Então ele ignoraria essa linha. E se o mercado vir aqui, a primeira entrada tem que ser sempre nas ATRzinhas do gráfico de 1 minuto. Sempre aí. Então essa seria também uma outra situação. Agora vamos lá. Aqui já está um exemplo, dá para me dar um exemplo melhor. Como ele vai beliscar e aqui ele acabou executando essa ordem primeiro, né? A ordem aqui da linha da escadinha amarela, você vê que esse candle ele pegou ali a escadinha amarela e pegou também a nossa linha aqui fina amarela, tá? Que são as marcações. Ele poderia executar as duas ordens. Isso quer dizer que aqui, vamos supor que estivesse operando com um contrato, ele executaria um contrato aqui e executaria mais outro contrato aqui. Ficaria com 2 contratos. Ele não teria esse problema. Ele poderia executar as duas ordens. Ele só executa a próxima ordem se fechar essa. Não, ele poderia executar, tá bom? Então, ou seja, ele pegaria um contrato aqui e pegaria outro contrato aqui. Se tivesse mais outra linha aqui em cima, não tem problema. Pegaria 3 contratos. Por quê? A estratégia, ela tem uma taxa de assertividade alta. Porém, eu queria colocar o robô para rodar das 10 da manhã, depois que o mercado ali abre, né, o mercado de ações, 10h10 mais ou menos, até as 17 horas da tarde. Então, nesse período, ele é bem lucrativo no final do dia.
Então eu já fiz uns backtest, tudo manual, né? Porque não tem como fazer com robô porque eu não tenho. Mas tem dado lucro, sempre no final do mês. Um exemplo, por exemplo, aqui com o mini índice, é um contrato só. Vamos dar um exemplo aqui de um contrato. Com um contrato, o mês de setembro, ele fechou, a estratégia fechou pegando todas as entradas, tá? Isso eu estou falando pegando todas as entradas. Fechou com R$ 1.400 líquido, né? Já descontando taxa de corretora, tudo. Esse mês agora que fechou, de outubro, fechou com R$ 1.700 líquido, né? Assim já descontando as taxas. Isso eu estou falando de um contrato no mini índice, tá? Só um contrato. Pegando todas as entradas, das 10h10 até as 17 horas. Então ele vai lá, pega aqui, ó, tá vendo? Beliscou, pegou 50 pontos, né? Aqui vai ter uma sequência de 2 loss, não tem problema. Essa linha branca aqui é a linha de abertura, é o outro indicador. Então, linha de abertura, ele foi lá, toda vez que for na linha de abertura, vindo de baixo para cima, eu vendo. Se o gráfico estiver vindo de cima para baixo na linha de abertura, eu compro. Então, eu sei que é cheio de regrinhas assim, mas eu queria saber o que dá para fazer, tá? O que você consegue fazer. Claro que num contexto total, o backtest dá muito certo nesse sentido. Ó, se a gente for analisar aí, ó, até onde está correndo, eu vou colocar para correr mais rápido. A gente vê aí que já teve muitas entradas, né? Ó, 3, 6, 7, 8, não, aqui não é. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 entradas. Isso a gente estamos falando de 11,50, né? Aqui, de mercado, vamos supor. E assim, a média que tem dado de oportunidades tem beirado a 50. 50 oportunidades por dia, né? Então são 50 oportunidades para pegar 50 pontos com loss de 200 pontos que eu ponho. Então, tem dias que, óbvio, acaba fechando no negativo, né? Por causa das taxas. Mas a maioria dos dias fecha sempre no positivo. Por incrível que pareça, sempre fecha no positivo. O mês retrasado a gente teve 3 dias no mês que fechou no negativo. No mês passado de outubro a gente teve só 2. 2 dias que fechou no negativo. Então é uma estratégia bem assertiva. Eu queria saber se dá para mim fazer essa automatização, né? Vá por partes, como eu falei. Primeiro as ATRs de 1 minuto, que é essas escadinhas que faz, né? Se dá para fazer isso aí, beliscou, pagou. Aí começa a nascer a outra, ele vai atualizando a ordem conforme vai fazendo escadinha, beliscou, pagou. Primeiro, a primeira fórmula, né? Que eu queria ver se dá para fazer. A segunda fórmula é, como eu falei, ele fazer escadinha. Então ele veio, pagou, aí fez escada. Aí o robô tem que entender que ele pode entrar ali. Então ele só não pode entrar se não fizer escada, se estiver na mesmo patamar ali de pontuação aqui do índice, tá? As linhas, como eu falei para você, e qualquer coisa, a gente pode fazer uma videoconferência aí no Google Meet para tirar dúvidas que vocês têm, tudo, para mim dar estratégia para saber se dá para fazer ou não dá para fazer. E aí você me dá um toque para ver se dá para me passar um orçamento, quanto que ficaria, se dá mesmo para fazer isso. Beleza? Então é isso daí.